Esse é meu amigo, meu grande amigo. Olá, muito bom dia na paz do Senhor. Glorificamos a Deus pela vida, pela grande oportunidade que Ele nos dá nesta manhã de compartilhar mais uma porção desta palavra, a poderosa palavra de Deus. Eu quero nesta manhã compartilhar uma palavra e quero subordiná-la ao tema: um lodo que se tornou celebridade. A palavra lodo, ela quer dizer na Bíblia barro. Quando Deus cria o homem, no capítulo 2 do livro de Gênesis, a Bíblia revela que Deus fez do pó da terra o homem. A diferença que acontece em outros determinados, com relação a outros determinados objetos ou utensílios feitos também do barro, é que Deus sopra, Ele assopra sobre a vida do homem o Espírito, esse ruach, esse pneuma no texto do Novo Testamento, este assoprar de Deus é que fez o homem tornar-se alma vivente. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós compreendemos que Deus fez isso com um propósito. No capítulo 1 do livro de Gênesis, o versículo de número 26, o termo está no plural, ele diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os animais, sobre os répteis, sobre toda a terra. O homem, ele recebeu de Deus a graça para poder administrar, para poder dominar, para poder trabalhar como um mordomo da terra que Deus criara. Neste texto que eu quero me referir nesta manhã, eu quero me referir a algo que subentendo na palavra, no capítulo de número 9 do Evangelho que escreve João, diz a Bíblia: e os seus discípulos perguntou, quando Jesus estava caminhando, para iniciar o raciocínio, caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifeste nele as obras de Deus. O versículo 4, enquanto eu estou no mundo, Jesus dizendo, versículo 5, perdão, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E no 6 ele diz: dito isto, cuspiu na terra e tendo feito lodo, barro, com a saliva aplicou-o aos olhos do cego. Disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Este homem cego de nascença ensina-nos, alguns estudiosos da palavra, que ele nasceu sem os globos oculares. E é por essa razão que o mesmo Deus que estava presente quando a expressão foi verbalizada de Gênesis capítulo 1, o versículo 26, façamos, Deus ali, Elohim, está no plural, façamos o homem, este mesmo Deus volta a utilizar o mesmo material, a mesma matéria-prima, para fazer mais uma vez olhos em pessoas. E a história revela para nós que o Senhor faz o lodo, isso feito através de uma saliva. Por isso que a própria saliva de Jesus dá vida, a palavra de Jesus dá vida. Os olhos de Jesus, eles abrem o continente, eles abrem a história, eles abrem os países, a revelação do Evangelho. E agora este homem, quando ele sai, ele vai, lava os olhos, onde outrora havia feito o lodo, e ele volta vendo. Aquele lodo, ele inquietou tanto a vida das pessoas, aquele procedimento que talvez hoje seria condenado pela Organização Mundial de Saúde, por algum órgão de vigilância sanitária, mas aquilo foi algo interessante que Deus, o próprio Cristo, que não deixou de ser Deus por tabernacular entre nós como homem, ele mostra que o poder que a divindade tem sobre tudo, sobre todos e sobre todas as coisas. E a Bíblia diz que quando esse cego volta vendo, o primeiro grupo que o procurou para questionar eram os seus vizinhos. Ele diz: não é esse, eles diziam, o que estava pedindo esmolas? Não é esse o que caminhava por aqui? Alguém dizia: é ele.
parece com ele, e perguntaram: como te foram abertos os olhos? Ele diz: Jesus fez lodo. O Senhor, quando Ele quer estabelecer algo na vida das pessoas, quando Ele quer estampar uma cura, Ele não faz com modismos de jargões populares. Vou contar 1, 2, 3, pronto, é curado. O Senhor não trabalha assim. Esses maneirismos que as pessoas são levadas a enganarem, a serem enganados, quando se usa objetos das coisas cotidianas para tentar criar uma ideia pré-antecipada do milagre, na verdade está fazendo uma apologia a uma fé enfraquecida, está fazendo apologia a um misticismo que na maioria das suas vezes termina em uma decepção, termina um coração que a princípio creu, mesmo com uma fé imatura, em um coração incrédulo. E agora a Bíblia diz que eles perguntam: onde ele está? Ele diz: eu não sei. Existem pessoas que eles recebem o milagre de Deus, são tocados por Jesus na infância, na adolescência, mas eles não sabem onde está Jesus. Eles viveram aquele milagre como se fosse um prêmio de contemplação. Eles viveram aquele milagre como se fosse algo baseado na casualidade, na sorte ou no destino. Mas a Bíblia diz que aqueles vizinhos não ficaram só no ponto inicial. Eles levaram o homem que teve os seus olhos colocados, seus globos oculares, segundo essa história que eu me refiro, aos fariseus. Os fariseus eram um partido religioso extremista, um partido religioso que prezava pelos fatos. E aquele partido religioso, ele agora pergunta para aquele homem: como te abriram os olhos? E ele explica mais uma vez a mesma história. Ele aplicou lodo nos meus olhos, eu lavei e estou vendo. Eles perguntam mais uma vez: e você, o que diz a respeito dele? Aquele homem que havia recebido o milagre, mas não continuou caminhando com Jesus. Ele entendia que Jesus era apenas mais um profeta, talvez do cânon sagrado. Mas ele, não contente com a resposta, chama os pais do cego. E quando aqueles pais chegam, ele diz: este é o vosso filho que vocês dizem que ele era cego. Como, pois, ele vê agora? Ele diz: esse é o nosso filho, nós sabemos que ele é cego, porém, nós não sabemos como ele foi curado. Aqueles pais sabiam, mas o medo de serem expulsos da sinagoga fazia com que aqueles pais usassem de um direito que a lei lhes dava, que era o direito, quando o filho de maior estava, ele podia responder por si só, porque eles tinham medo de serem expulsos da sinagoga. Quando as pessoas estão vivendo debaixo de um crivo, debaixo de uma pressão espiritual, quando homens que usam a palavra para sua própria conveniência, fazem pessoas ser reféns em nome de coberturas espirituais. Tivemos notícia, melhor dizendo, de uma família em uma cidade que moramos, em que uma pessoa por 4 anos congregava em uma igreja, não sentia a presença de Deus, não condizia o que ouvia no culto, não emanava com o que estava na palavra. E elas procuraram aquele líder, dizendo que gostariam de ir para tal outra denominação, e que Deus havia falado com elas. E ele diz: olha, se vocês forem, sairão debaixo da minha cobertura espiritual, vão viver uma maldição. A Bíblia revela, Paulo explica no capítulo 8, e o versículo de número 1: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A ressalva da Bíblia, na versão revista e corrigida, é muito interessante. Ele diz: mas que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aquele cego, ele diz: olha, ele é o meu Senhor. Ou melhor, aquele cego, ele diz: quem me curou foi desta forma. Volta a reafirmar. E ele pergunta assim para ele: dá glória a Deus. Eles perguntam para o cego: dá glória a Deus. E chamam ele. E ele diz: se ele é pecador, eu não sei. Eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. E a Bíblia revela que eles começam a insistir. E ele diz: por que vocês estão me perguntando? Querem ser discípulos dele também? Eles disseram: não, nós somos discípulos da religião.
nós somos discípulos do formalismo religioso. Eles disseram, somos discípulos de Moisés. Mas o próprio Moisés disse que levantaria um profeta semelhante, que o povo ia ouvir. A Bíblia revela que este homem, agora quando aplica esta palavra, ele diz, aquele próprio cego que era para aprender com os fariseus, agora estava ensinando hermenêutica prática. Ele estava dizendo, desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos ao cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, ele não poderia ter feito isso. Eles disseram, você nasceu em pecado, como se eles também não houvessem nascido. E ensina a nós e expulsaram aquele cego. Para os fariseus, era muito difícil isso. Um organismo vivo sair de algo que não era a sinagoga. E esse organismo chama igreja. Através da igreja, o Senhor estabeleceu como se fosse um hospital. Spurgeon, salvo engano, ele disse uma expressão, a igreja não é um museu para santos, mas é um hospital para os feridos, um hospital para os enfermos. E por essa razão, Jesus se apresenta agora ao cego. E ele pergunta, você crê no Filho do Homem? Ele diz, quem é? Ele diz, eu sou eu. E a Bíblia diz que aquele homem naquele momento, ele parou e adorou o Senhor. Isso é tão maravilhoso, porque aquele homem que recebeu um milagre, ele não veio só no dia do culto do milagre, ele não veio só no dia do culto da campanha. Por isso você que um dia foi alcançado pelo milagre da parte do Senhor, você não pode contentar-se em ter vindo apenas no dia de receber o milagre. Precisa caminhar junto com o Senhor, porque senão você terá uma ideia do Senhor como esse cego tinha a princípio, de que ela era apenas um profeta. Jesus é o Salvador do mundo. Ele diz, eu vim, no versículo de número 4, eu vim para ser a luz do mundo. E é por isso que no 4 ele diz, quem anda de dia, ele não tropeça. Se você nesta manhã entrega a sua vida ao Senhor, mesmo que talvez fisicamente tu não é cego, mas se você entrega nesta manhã a tua vida ao Senhor, você será um homem visionário. A visão de Deus estará sobre a tua vida. E esta visão não é só de prosperidade, é uma visão de eternidade. É por isso que quando nós lemos no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 11, o sábio revela, ele colocou a eternidade no coração do homem. Por isso, nesta manhã, eu quero te convidar a permitir-se que o Senhor abra os seus olhos, que o Senhor deixe você contemplar que o plano de salvação é extraordinariamente grande para alcançar a tua vida. Oremos. Deus, nesta manhã, aquele lodo que tornou-se celebridade, Senhor, foi apenas um exemplo de nossa vida, de nossas vidas, como barro nas tuas mãos. O Senhor faz o que lhe apraz, o Senhor molda como quer. E por isso, nesta manhã, o teu filho e a tua filha que nos assiste através da internet, Senhor, nesses vídeos, possam ter a convicção de que somente o Senhor pode descortinar agora a vida, pode descortinar agora a história, pode mudar os fatos, porque tu és o Deus que tem o domínio e o controle sobre a situação. E como diz o profeta Isaías no capítulo 64:4, desde a antiguidade jamais se ouviu, nem com os olhos se perceberam, nem com os ouvidos se perceberam, um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Senhor, nesta manhã eu quero te pedir que esse teu servo, já falo isso por antecipado, possa se render diante da tua soberania e reconhecer o Senhor como Salvador. Esse, meu amigo. Que Deus te abençoe e te guarde. Tenha um dia abençoado. Meu grande amigo. Quão bondoso amigo é Cristo.